Olá pessoal, nesse vídeo vou começar um pouquinho diferente. Eu queria falar para vocês que há aproximadamente 8 anos atrás eu começava esse canal dedicado aos meus alunos, aqueles alunos de sala de aula, aqueles que eu lido com eles no dia a dia, tá? E por isso eu nunca peço para você se inscrever no canal, nunca peço para você deixar seu gostei, só o que eu peço é o quê? Que se tiver dúvidas, poste nos comentários. Mesmo assim, naquela época, o vídeo que tratava de equações exponenciais, esse vídeo atingiu a marca de aproximadamente 125 mil visualizações, tá? Mas isso não mudou minha maneira de continuar fazendo meus vídeos, sem nunca pedir like, sem nunca pedir para compartilhar, mas sempre pedindo para que você deixe suas dúvidas nos comentários. Porque minha maior satisfação é exatamente essa. É exatamente te ajudar no aprendizado aí da matemática. Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Equações exponenciais, parte 1. Para resolver equações exponenciais, são duas técnicas, tá? A primeira, igualar as bases nos dois membros. Em seguida, eliminar as bases, já que a função exponencial ela é injetora e permite que a gente faça isso. E depois, resolver a equação. Ou, caso a gente não consiga de imediato igualar as bases, a gente pode utilizar a técnica de mudança de incógnita para depois resolver a equação, tá? Nessa primeira parte, vamos utilizar a primeira técnica, tá? Então vamos lá. Item A, 2 elevado a x é igual a 32. Então, a gente precisa igualar as bases. Eu vou repetir 2 elevado a x e esse 32 eu preciso escrever na base 2. Para isso, a gente vai fatorar o 32, tá? Como assim, professor? A gente vai dividir o 32 por 2, dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Então, a gente sai dividindo até chegar em 1. E aí, o 32, ele é então igual a 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado a 5. Beleza? Por isso, eu vou trocar esse 32 por 2 elevado a 5. E assim, a gente igualou as bases. Então, a gente pode cancelar as bases, já que a função exponencial é uma função injetora, e afirmarmos que x é igual a 5. X é igual a 5. Ok? Resolvemos o primeiro item. Alguma dúvida nisso? Posta nos comentários, tá? Se não tiver dúvidas, já vamos para o item B. Dessa vez é a fração 1/3 elevado a x igual a 81. Para que a gente iguale as bases, vou fazer o seguinte. Eu não vou usar essa fração. Ao invés de 1/3, eu vou escrever 3 elevado a menos 1. Por que, professor, 3 elevado a menos 1? Vou explicar, tá bom? Mas eu troquei 1/3 por 3 a menos 1 e já repeti o x aqui. Explicando por que 1/3 é 3 elevado a menos 1. Vou anotar essa observação aqui, que diz o seguinte. Uma fração onde o numerador é 1, tá? Embaixo é qualquer número, claro que não pode ser 0. Então, qualquer fração dessa forma, a gente pode escrever como sendo esse número elevado a menos 1. É só lembrar, gente, que o expoente negativo, ele inverte a base. Então, aqui embaixo desse número, quando não tem nada, é 1. E quando a gente inverte a base, fica 1 sobre n, tá? E aí a gente está fazendo a operação contrária. Sempre que tivermos 1 sobre um número, é o mesmo que esse número elevado a menos 1. Ok? Qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Foi isso que fizemos aqui. 1 sobre 3, 3 elevado a menos 1. Tá bom? Muito bem. E o 81? A gente vai precisar fatorar ele, tá? Fatorar aqui, ó. 81 não dá para dividir por 2, né? Porque 81 é ímpar. Então, vamos tentar por 3.
E aí você precisa ser bom em divisão para saber que 81 dividido por 3 dá 27. 27 por 3 dá 9. 9 por 3 dá 3 e 3 por 3 dá 1. Tá bom? Então, 81 é 3 elevado a 4. Ok? No lugar do 81, escrevemos 3 elevado a 4. Qualquer dúvida, poste nos comentários, tá? Não tendo dúvidas, vamos seguir. Lembra de propriedade de potências? Aqui a gente repete a base e multiplica os expoentes. Então, aqui fica menos 1 vezes x dá menos x. Repete aqui o 3 elevado a 4 e chegamos à fase em que conseguimos igualar as bases. Podemos simplificar então as bases, sobramos com menos x igual a 4. Menos x igual a 4. Não queremos menos x, né? Queremos x positivo. Então, a gente multiplica por menos 1, o que faz o menos x ficar x positivo e o 4 ficar menos 4. E aí, alguma dúvida? O que é que eu sugiro para você aprender? Dá uma pausa, refaz essas duas aqui, ó, escreve num papel essas duas equações, tenta fazer sozinho, tá bom? E se tiver dúvida, olha de novo o vídeo, esse trecho, tá bom? E se persistir a dúvida, poste nos comentários. Vamos avançar agora para o item C. Vamos lá. 13 elevado a 2x mais 6 igual a 1. Como é que a gente vai igualar essas duas bases? Bom, sempre que nós tivermos o 1 como base, a gente vai poder igualar ele a qualquer outra base fazendo o seguinte, ó. Vou repetir aqui 13 elevado a 2x mais 6. Esse 1, ele funciona como um coringa na matemática em equações desse tipo. Porque esse 1 pode ser qualquer número elevado a zero. Inclusive, nesse caso, o número 13. Tá bom? Dúvidas nisso? Vou colocar aqui a observação. 1 é a mesma coisa que qualquer número elevado a zero. Nesse caso, escolhemos esse número como sendo o número 13. Claro, não pode ser 0 elevado a zero, tá? Mas isso aí são outros 500, né? Para um aprofundamento. O fato é que agora nós temos as bases iguais. A gente pode cancelar as bases e sobramos com 2x mais 6 igual a 0. Beleza? Muito bem. Agora, basta subtrair 6 nos dois lados. É o mesmo que passar o 6 para o outro lado, fica menos 6. Basta dividir por 2 nos dois lados. Tá? É o mesmo que passar o 2 que está multiplicando, dividindo. E a gente conclui achando a resposta que x é igual a menos 3. Dúvidas? Poste aí nos comentários, tá? Se não tiver dúvidas, já vamos ali para o item D. Bom, no item D, 8 elevado a x é igual a 128. Queremos igualar as bases, né? Veja, dessa vez eu vou fazer a fatoração nos dois lados, tá? 8 por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, 8 é o mesmo que 2 elevado a 3. E 128, vamos lá, por 2 dá 64, por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Então, 128 é 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 elevado a 7. Bom, usando essas duas fatorações, esse 8 é 2 elevado a 3. Esse é o 8, tá? Como o 8 está elevado a x, então repete o x ali. E 128, como vimos, 2 elevado a 7. Ok? Em seguida, a propriedade que a gente usou agora há pouco, repete a
base e faz o quê com os expoentes? Multiplica. 3 vezes x dá 3x. E aqui fica 2 elevado a 7. Nesse instante, a gente pode cancelar as bases, sobrando com 3x igual a 7. Dividindo os dois lados por 3, x é igual a 7 sobre 3. E não precisa fazer essa divisão, né? Essa já é a resposta. Ok? Dúvidas? Posta nos comentários. Se não tiver dúvidas, vamos ao último item, tá? Dessa aula. Raiz quadrada de 3 elevado a x é igual a 1 sobre 27. De imediato, vou fazer o seguinte, olha só. Vou repetir 3 elevado a x. E essa raiz, ela vai virar isso aqui, ó. 1 sobre 2 no expoente. Como assim, professor? Não entendi. Vamos lá, observação. Observação. A raiz quadrada de qualquer número, tá? Claro, esse número é positivo, tá? Não pode ser negativo. A raiz quadrada de número negativo a gente não está trabalhando, né? Porque não existe nos números reais. Mas vamos lá. Raiz quadrada de qualquer número é esse número elevado ao expoente meio. Sempre, tá? Professor, por quê? Tem como explicar isso aí, demonstrar? Tem sim. É só pedir nos comentários que eu te mostro, tá bom? Mas o fato é que, usando essa observação, essa raiz quadrada vira esse expoente meio. Raiz quadrada de 3 elevado a x é 3 elevado a x elevado a meio. Então, isso aqui é a raiz quadrada, tá bom? Sempre que o expoente for meio, é a raiz quadrada. E do outro lado, 1 sobre 27. A gente já viu isso. Foi acontecer aqui, ó. 1 sobre 3. Lembra que eu transformei em 3 elevado a menos 1? Então, 1 sobre 27, eu vou escrever como sendo 27 elevado a menos 1. Beleza? Ok? 1 sobre qualquer número é esse número elevado a menos 1. Muito bem. Buscando igualar as bases, eu vou fatorar o 27. Mas antes vou fazer o seguinte, ó. Esse 3 eu vou repetir, repete a base, e vou multiplicar os expoentes. X vezes meio dá x sobre 2. O x multiplica o 1 dá x, e o 1 multiplica o 2 dá 2, tá bom? Aqui embaixo é como se fosse 1, x sobre 1. Muito bem. E do outro lado, 27, quando fatorado, 27... A gente já fatorou 27? Não, né? Vamos lá, 27 por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, 27 é 3 elevado a 3, tá bom? 27 é 3 elevado a 3. Repete ali o menos 1. E agora, a gente faz a mesma coisa que fez aqui, ó. Multiplica. Vou repetir 3 elevado a x sobre 2. E aqui vou repetir o 3. Repete a base e multiplica os expoentes. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Finalmente, a gente simplifica as bases. Sobramos com x sobre 2 igual a menos 3. Agora, multiplicando 2 nos dois lados, aqui vai ficar x e aqui vai ficar menos 6. É o mesmo que ter passado esse 2 para o outro lado, multiplicando 2 vezes menos 3, menos 6. Ok? E aí, alguma dúvida? Comecei o vídeo diferente, mas vou encerrar como sempre, tá? Qualquer dúvida, poste nos comentários. Se não tiver dúvidas, até a nossa próxima aula.